Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. Meu nome é Patrícia Bordignon e nesse vídeo você vai aprender comigo a como construir a modelagem de um blazer feminino. E se você ainda não viu aquele vídeo de interpretação de modelo desse blazer, acessa o link que está aqui na descrição, pois é muito importante para você saber de todos os detalhes antes de partir para a modelagem. E dessa forma vai fazer você entender melhor esse vídeo aqui. Mas antes da gente começar, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like se você gostar do vídeo, ativa o sininho que também está aqui embaixo para você não perder as novidades e também me segue lá no Instagram, @patriadacostura. Então agora, bora modelar comigo! Bom, então vamos começar com as medidas. Todas as medidas que eu vou usar para fazer essa modelagem eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu também vou deixar o link de um vídeo de como você tirar medidas, caso você queira ir fazer para alguém ou para você mesmo, tá? E para quem já me acompanha na modelagem, sabe que eu uso uma técnica industrial, que é profissional, onde ela é um pouco mais detalhada. Não é aquela modelagem quebra galho. Mas, mesmo tendo aí um grande processo na construção, ela dá super certo. Se você não entender algum passo, volta um pouquinho, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então aqui eu já tenho traçado o molde base da blusa e da manga. Se você ainda não fez essa parte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de como você construir o molde base. Lembrando que se o seu manequim for maior que 42, utilize um molde base tamanho 44. Se o seu manequim for menor que 42, utilize um molde base tamanho 40 e assim por diante. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de fazer a adaptação de modelo. Então eu vou começar com o molde base da blusa da frente e a primeira alteração vai ser lá no busto. Então pegue a medida total do seu busto, divida por 4 e aplique essa nova medida partindo do meio do molde. Em seguida nós vamos lá na linha do ombro. Então você vai medir quanto que tem essa linha total e vai achar a metade dela. Depois você vai pegar a nova medida da largura do ombro e vai distribuir essa medida da mesma forma. Então, por exemplo, aqui no caso, a minha nova medida é de 9,5. Eu vou dividir por 2 essa medida e distribuir uma de cada lado. E então, eu vou marcar a nova linha do ombro. Em seguida, nós iremos ajustar a cava. Então, como eu tenho aqui as novas marcações do ombro e do busto, eu vou fazer uma ligação entre elas, formando a nova linha da cava. Então, eu vou seguir aquele mesmo esquema, onde primeiro eu faço pontilhados e depois eu ligo todos eles. Veja. Em seguida, nós iremos fazer a conferência da medida das costas. Então veja que eu prolonguei aqui a linha do meio do molde e então eu vou dividir por 2 a largura das costas. Essa medida eu vou partir dessa linha do meio que eu prolonguei e então eu vou observar aonde que a minha medida vai terminar. Então aqui no caso era de 36, dividido por 2 deu 18. Então a medida ela vai dar bem aqui. Eu preciso observar que essa medida precisa estar entre o ombro e o final da cava. Aqui deu uma diferencinha de meio centímetro, mas não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é passar demais, porque aí dessa forma você pode ter problema, depois aí da sua peça pronta, ficar apertado nessa parte aqui. Então faça essa conferência antes, para você não ter problema. Se caso ultrapassar, você vai ter que usar uma medida maior na largura do ombro e no busto, para que fique tudo alinhado e proporcional. A próxima alteração vai ser achar a nova linha da cintura e para isso a gente vai precisar da medida da altura do corpo e em seguida já vamos marcar o comprimento total. Então eu vou indicar a altura do corpo partindo aqui do início do ombro e então eu vou marcar. Em seguida eu vou estender mais um pouquinho a fita e também vou marcar o comprimento total, que aqui no caso é de 56 centímetros. Feito isso, eu vou esquadrar a linha do meio do molde e fazer uma nova linha para formar a cintura. E a mesma coisa eu vou fazer lá embaixo, na marcação do comprimento total. Agora, lá na nova linha da cintura, eu vou jogar 1/4 da circunferência da minha cintura. Então, aqui no caso, a minha cintura é de 74, dividido por 4 deu 18,5 e eu vou arredondar para 19. E vou jogar essa medida
partindo do meio do molde. E para indicar a linha do quadril, eu vou lá na marcação do comprimento total e vou jogar nessa linha aqui 1/4 da circunferência do quadril. Então aqui no caso, a minha medida é de 90, dividido por 4 deu 22,5, mas eu vou arredondar para 23. E então eu vou aplicar essa medida partindo do meio do molde e vou marcar. Achado então busto, cintura e quadril, nós vamos formar a lateral da blusa. Então para isso, nós iremos passar pelo busto, em pontilhados, vai passar pela cintura e vai indo em direção ao quadril. E então é só ligar os pontilhados. O próximo passo, nós vamos formar o transpasse, que é essa parte aqui onde ficarão os botões. Então eu vou marcar 2 centímetros para lá do meio do molde, lá na barra e também lá no decote. E em seguida não tem segredo, eu venho com uma linha reta para ligar essa marcação. Vou continuar aqui um pouquinho o decote e também a linha da barra. E voltando um pouquinho lá em cima, nós vamos dar forma ao novo decote. Então, o decote da blusa da frente, ele vai ter 15 centímetros. Então, eu vou partir aqui da marcação do ombro e quando os 15 centímetros bater na linha do transpasse é onde eu vou marcar, certo? E como aqui nós estamos fazendo um blazer, o decote dele é um pouquinho diferente. Então, eu vou subir, partindo dessa marcação aqui do decote, 4 centímetros, que vai dar bem aqui, nesse limite do decote do molde base, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma ligação em linha curva, partindo do ombro até a medida dos 15 centímetros. Então, eu vou fazer isso à mão livre mesmo. Se você tiver régua aí de modelagem, você pode usar. A gente vai ligar essa marcação e depois a gente vai fazer um novo risco, que vai partir aqui da linha do decote de cima. E vai ficar uma forma bem engraçada, bem diferente, e que a gente só vai ver depois que o blazer estiver pronto, tá? Que vai ser um efeito ali no decote que vai juntar com a gola para ficar bem legal. Então, essa nova forma, eu vou partir aqui do cantinho, tá? Ó, aqui do cantinho da marcação de cima, vou fazer pontilhados e vou virando, ó, dessa forma aqui, até encontrar com a linha do decote. Feito isso, então, eu vou completar os pontilhados para poder formar a nova linha do decote. Então, a gente vai ver que ele vai ficar um pouco bicudo para cima. E essa parte a gente pode ver claramente lá na peça pronta. Então, aqui nós temos o transpasse e esse biquinho do decote que a gente acabou de fazer lá na modelagem. Então, na peça pronta, ele vai ficar dessa forma aqui, para que a hora que virar, olha só, ele ter esse efeito aqui na gola junto com o revel. No próximo passo, nós vamos indicar a linha do recorte da frente. Então, a primeira marcação nós já temos, que é o meio do ombro. A segunda marcação vai passar pela linha da cintura, mas antes você deve dividir por 2 a linha da cintura. Então, aqui no caso é 19, a minha metade vai ser de 9,5. Vou indicar essa medida e para fechar o recorte da frente da blusa, eu vou lá na barra e vou jogar da lateral para o meio a medida de 9,5 centímetros e vou indicar. E então eu vou fazer uma linha passando por esses 3 pontos em uma suave curva. Como eu sempre costumo fazer, vai ser a mão livre mesmo, mas se você desejar e achar mais fácil, pode usar a régua de modelagem. E em seguida nós vamos dar forma para aquela parte arredondada que a gente vê e que é algo indispensável no blazer feminino e que fica aqui, ó, junto com a barra e junto com o transpasse. Então, nesse local aqui, partindo do transpasse, eu vou marcar 8 centímetros e no transpasse, de baixo para cima, eu também vou marcar 8 centímetros. Para essa curva ficar bem certinha, eu indico você a usar a régua de modelagem. Então, eu vou alinhar a régua nas 2 marcações e vou riscar para formar essa linha curva.
Bom, nesse momento, para a gente poder dar sequência aos próximos traços da modelagem, é bom que a gente apague as partes que estão para fora e que não fazem mais parte das novas medidas. Dessa forma vai ficar mais limpo, né, o nosso molde, e também não vai causar confusão aí para você na hora de fazer os próximos riscos. Então eu vou apagar toda a linha da lateral, vou apagar essa parte aqui, a cava e também o decote. E ainda lá na linha da barra, vou fazer mais uma alteraçãozinha, que vai ser de 1 centímetro aqui na lateral, onde eu vou trazer ela um pouquinho para cima. Ela vai ficar levemente arredondada também ali na parte da lateral, tá? E aí em seguida é só apagar o risco de baixo. Agora nós vamos traçar o revel do blazer. Então eu vou indicar 3 pontos para a gente poder fazer a ligação dele. O primeiro vai ser aqui na lateral, onde eu vou subir 8 centímetros. O segundo, eu vou marcar de baixo para cima cerca de 18 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui bem leve. E vou marcar do transpasse para o meio cerca de 12 centímetros, passando por essa marcação aqui. Então note que ele vai ficar bem em cima do recorte da frente. Marque bem aqui para você não confundir com os dois riscos. E depois a gente vai marcar lá em cima, cerca de 4 centímetros, partindo aqui do ombro. Então eu vou indicar essa medida para então fazer a ligação. Então como que vai ser feito isso? Primeiro, eu vou ligar esse ponto com esse ponto aqui, em uma curva bem acentuada. Se você desejar, você pode usar a régua de modelagem. Depois eu vou dar sequência, afastando um pouco do risco do recorte e terminando aqui na marcação do ombro. Feitos pontilhados, então é só fazer o risco definitivo. E para terminar a adaptação de modelo lá no molde da frente, a gente agora vai marcar a linha do bolso falso. Então eu vou usar uma medida aqui de 15 centímetros, onde eu vou partir da barra e vou marcar lá em cima. E aqui na linha do recorte, eu vou jogar uma medida de 14 centímetros, tá? Também partindo da barra e indo lá para cima. E então, eu vou ligar essas duas marcações e fazer uma linha reta. E a gente pode ver que ela vai ficar inclinada e que também vai formar aí um tipo de recorte. Então olha só, pessoal, quantas linhas que se encontram, curvas, e a gente vai separar tudo isso daqui um por um para depois a gente juntar esse quebra-cabeça. E no próximo passo, nós vamos lá para a blusa das costas e vamos fazer basicamente as mesmas alterações. As únicas medidas e locais que vão sofrer alterações diferentes vai ser no decote, na cava, no recorte e no comprimento. Então essa etapa eu já deixei adiantado e agora eu vou explicar parte por parte para você entender melhor e poder fazer aí no seu também. Então a primeira alteração a ser feita é na linha do busto, você vai jogar 1/4 da medida do seu busto. Depois, vamos lá para o ombro, você vai medir essa linha, vai dividir ao meio e com a nova medida da largura do ombro, você vai distribuir nessa linha aqui. Então, aqui no caso, eu tenho um total de 9,5 de largura do ombro, que deu aí basicamente 4,75 de cada lado. Lá no decote, eu apenas prolonguei a linha do decote até chegar aqui na linha
do próprio molde base. Então aqui não vai ter muita diferença comparado ao que a gente fez lá no decote da frente. Lá na cava, a gente pode ver que é uma cava maior que da cava da frente da blusa. Isso é normal, isso sempre deve acontecer. A única alteração aqui foi ligar o final do ombro com a marcação do busto. Então eu fiz os pontilhados e depois risquei. Agora a gente vai indicar o comprimento lá na blusa das costas. E é um pouco diferente comparado com como a gente faz lá na frente. Então, primeiro, lá no molde da frente, você vai medir pela linha do busto e vai ver até onde que essa medida vai, prestando atenção aqui no limite do risco. Então, aqui no caso, deu 34,5. Eu vou pegar esse 34,5 e vou transferir aqui, ó, para o molde das costas, também partindo da linha do busto. E então, eu vou marcar lá embaixo os 34,5, tá? E para deixar a linha da cintura bem alinhadinha também, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou medir lá no molde da frente, partindo da linha da cintura, e vou observar onde que vai dar a minha medida lá na barra. Então, daqui, da cintura até a barra, deu 24 centímetros. Eu vou pegar essa medida e vou transferir lá para o molde das costas. Só que agora, partindo da barra, tá? E não da linha da cintura, porque aqui a gente vai fazer uma nova linha da cintura. Então, eu vou pegar os 24 centímetros, partindo da barra, e vou marcar de baixo para cima. E então, essa marcação vai ser a nova linha da cintura. Eu vou esquadrar para poder indicar essa marcação. E então, agora sim, eu vou jogar 1/4 da cintura, que aqui no meu caso deu 19 centímetros. Vou marcar aqui que já a gente vai precisar dela. E para indicar a linha do quadril, a gente vai fazer igualzinho lá no molde da frente. Então, lá na linha da barra, eu vou jogar 1/4 da circunferência do meu quadril. Aqui no meu caso, deu 23 centímetros. Eu vou marcar, indicando o limite dessa marcação. E então, eu vou subir 1 centímetro para fazer aquele arredondamento na barra. E para ir para o penúltimo passo, eu vou formar a nova lateral da blusa, onde eu vou pegar do final da cava, na linha do busto, vou passar pela cintura e vou terminar na linha do quadril. Aquele mesmo esquema que eu ensino para vocês. Você vai fazendo pontilhados e depois é só ligar para formar um novo risco. E no último passo de adaptação de modelo no molde base das costas, a gente vai dar forma agora ao recorte. Então, primeiro, lá na linha da cintura, eu vou achar a metade dela. Então, aqui no caso, a minha cintura é 19, eu vou marcar 9,5. Aqui na linha do quadril, eu vou jogar 14 centímetros da lateral em direção ao meio do molde e vou marcar. E lá em cima, como a gente já tem o meio do ombro indicado, então não vai precisar a gente marcar. E aí não tem segredo, pessoal. Você vai partir do meio do ombro e vai descendo bem devagar, fazendo pontilhados e vai alinhar com o meio da cintura. Chegou aqui, você vai continuar descendo e vai terminar nessa marcação dos 14 centímetros. Feito isso, é só ligar corretamente essa linha para então formar o recorte das costas do blazer. E depois de riscar todas as linhas principais e partir para o plano de corte, nós vamos fazer um transporte de moldes, tá? Que vai ser do revel. Então, a gente vai tirar o revel daqui, vai passar por um outro papel, para daí então a gente colocar a margem de costura. Então, o meu molde principal tá aqui em cima, aqui eu tenho outra camada de papel e tenho um papel cartão para eu poder fazer o transporte. E em todo o contorno que envolve o revel, eu vou usar a carretilha. Passado a carretilha, eu vou retirar o molde principal. E então, eu vou riscar em cima dos furinhos, tá? Depois de fazer esse risco, eu vou passar a caneta para aí então a gente poder jogar a margem de costura.
Bom, então lá no plano de corte da blusa da frente, nós vamos jogar a margem de costura da seguinte forma. No decote, no ombro, na cava, na lateral, a gente vai jogar meio centímetro de margem. Se caso você for fazer aí em um tecido plano, que não estica, não tem elastano, então é bom que você jogue 1 centímetro de margem. E aqui no local que pega a barra e o transpasse, eu joguei 1 centímetro por conta do acabamento que eu vou fazer. Feito isso, é só recortar em volta do molde e recortar bem em cima da linha do recorte do meio. Não é na linha do revel, mas sim do recorte do meio. A gente vai precisar separar essas partes para depois unir lá na máquina. E depois de cortar, vocês notaram que eu também cortei essa parte aqui, bem em cima da linha do bolso, tá? Então a gente vai precisar depois unir esse quebra-cabeça aqui, para poder formar a parte da frente da blusa. Nesse local aqui do bolso, foi preciso cortar também, pra gente poder encaixar a tira de tecido, tá? Bom, feito isso aqui na parte da frente, você vai agora adicionar a informação de, nessa linha aqui, nessa linha, nessa e nessas duas, você vai colocar para adicionar mais meio centímetro de margem. Isso a gente vai fazer quando formos cortar lá no tecido. Então, essa informação precisa estar no molde para você não esquecer de adicionar essa margem a mais, tá ok? E lá no molde das costas, o plano de corte vai ser o seguinte: no decote, no ombro, na cava e nas laterais, vou adicionar meio centímetro de margem. Lá na barra, eu vou jogar 1 centímetro, tá? Porque eu vou fazer uma barra de uma dobra. E aí é tranquilo, pessoal. Eu vou cortar em toda aqui a volta, depois vou cortar bem no meinho do recorte das costas, igualzinho eu fiz lá no molde da frente. E vou indicar a informação para adicionar meio centímetro para lá e meio centímetro para cá, dos dois lados do molde, assim que for separados. E também vou colocar nessa parte aqui a informação de dobra do tecido, que é onde a gente vai posicionar lá no tecido. E lá no plano de corte do revel, vai ser o seguinte. Aqui nessa pequena parte onde vai pegar a lateral, eu joguei meio centímetro. Lá em cima no ombro, meio centímetro e também no decote. Nessa parte que envolve o transpasse e a barra, onde é arredondada, eu joguei 1 centímetro, tá? E aí não tem segredo, pessoal, é só recortar em toda a volta e tá tranquilo. Nesse local aqui, eu não adicionei margem, porque essa parte ela vai ficar por dentro e eu vou dar um simples acabamento lá na overlock, então não precisa de margem, tá? E agora a gente vai partir para o penúltimo molde que envolve esse blazer. E é o molde da manga, pessoal. E eu já deixei ele todo pronto, todo riscado, todo alterado e já com a margem de costura. E como a adaptação de modelo na manga é bem tranquilo de fazer, principalmente se você já me acompanha há algum tempo e já sabe como eu costumo fazer, então é tranquilo. E se você der uma enroscada, é só voltar um pouquinho o vídeo que você vai entender, eu tenho certeza. Primeiramente, você deve escolher um molde base da manga que seja aí basicamente do mesmo tamanho que você vai fazer, para daí ficar mais fácil de ajustar. Se você ainda não fez o molde da manga, é só acessar aqui a descrição do vídeo que o link tá lá para você poder construir esse molde. Então a primeira alteração a fazer é no comprimento
da manga. Então aqui no caso, né, é uma manga comprida, e quando a gente pega o molde base da manga, a linha ela vem até aqui. Você simplesmente vai prolongar essa linha para que ela fique mais comprida e você poder jogar a medida. Então aqui no caso, a medida da minha manga é de 63 centímetros, tá? Risquei lá embaixo, prolonguei a linha, tranquilo. Depois, a gente vai alterar lá na parte de cima, que é a cabeça da manga. Então, para quem já me acompanha e sabe como funciona esse molde aqui que eu trabalho, sabe que esses 3 pontinhos aqui, que é uma margem de 1 centímetro, é uma margem a mais para poder fazer um melhor encaixe lá na cava. E essa outra indicação aqui é a frente da manga. Então você vai precisar de 2 medidas, a medida da cava da frente da sua blusa e a medida da cava de trás da sua blusa. Então veja só, aqui eu tenho a cava das costas, aqui eu tenho a cava da frente. Você vai medir com a fita em pé, com bastante calma, cada uma das cavas, vai anotar essa medida e vai conferir essa medida, tá? E depois, lá na manga, na parte aqui de cima, que é a parte da frente, você vai transferir a medida da cava da frente. E vai começar do final, indo em direção ao meio da manga. E também vai aplicar essa medida com a fita métrica em pé. Você então vai marcar essa medida e vai jogar 1 centímetro para lá, para poder então jogar a medida das costas. Essa medida de 1 centímetro você vai marcar o meio dela e vai deixar em bastante evidência esse local aqui. Então depois você vai colocar com a fita métrica em pé, em cima da linha, a medida da cava das costas da blusa. Vai contornar toda a linha e vai marcar. A sua manga na parte de cima, ela já está ajustada. Agora a gente vai lá na barra da manga. Lá onde foi marcado o comprimento da manga, você vai fazer uma linha reta, esquadrada, tá? Ou seja, vai esquadrar os 2 lados da linha do meio, para ela ficar uma linha bem retinha. E então você vai precisar da medida da circunferência da barra da manga. Então a minha aqui no caso é de 22 centímetros e eu vou distribuir essa medida jogando metade para cá e metade para lá, que no caso vai ser 11 centímetros de cada lado. Eu vou marcar e então agora eu vou formar a lateral da manga. E para formar a lateral eu vou alinhar a marcação do final da cava com a marcação do final da barra da manga. Vou alinhar as duas em linha reta. Nessa hora é bom você ter uma régua bem grande, tá? Então, eu vou riscar. Vou fazer tanto desse lado como do outro também. Então, olha só, pessoal, é bem tranquilo para fazer a adaptação na manga. E aí, feito isso, é hora de jogar a margem de costura. Então, lá na parte de cima da cabeça da manga, eu joguei meio centímetro. Nas duas laterais também, meio centímetro. E lá na barra eu joguei 1 centímetro para poder fazer aquela barrinha de uma dobra que eu havia comentado com vocês. E aí, tranquilo, é só cortar o seu molde e ele já vai estar prontinho para cortar no tecido. E para a gente fechar toda a modelagem do blazer, a gente vai partir para o último molde, que é o molde da gola. Então, para isso, eu tenho aqui o decote da frente da blusa e o decote de trás da blusa do blazer. E a gente deve lembrar que essa gola, ela não vai até o final do decote. Ela fica um pouco antes, né? Para poder ter esse efeito, né? Aqui, por isso que a gente subiu. Então, a gente vai medir 6 centímetros, bem em ciminha aqui da linha do decote da frente e vai marcar esses 6 centímetros. E então, com a fita em pé, nós vamos medir a partir desses 6 centímetros até o final aqui do ombro, tá? Aqui no caso, deu 9 centímetros. E vou fazer a mesma coisa no decote das costas. Com a fita em pé, vou passar por toda essa linha aqui,
e vou terminar lá no ombro, que aqui no caso deu 10,5. Tendo essa medida em mãos, eu posso fazer a gola. Bom, esse tipo de gola eu ainda não ensinei aqui no canal, mas eu vou deixar dentro desse vídeo para não perder a sequência, tá? E aí depois eu vou separar ele num outro vídeo para facilitar a busca. Lembrando que a modelagem dessa gola é um pouquinho diferente lá da gola do colarinho, tá? E por conta disso, não dá pra gente aproveitar aquela gola do colarinho. Então a gente tem que fazer uma nova, também por questões de a modelagem ser diferente, certo? Então o primeiro passo é você dobrar o papel ao meio, depois a gente vai usar a dobra dele como nosso guia. E com a ajuda de um esquadro, nós vamos fazer o vértice do ângulo reto, que nada mais é esquadrar a dobra e fazer a linha lá de cima. Dessa forma, a gente já tem o ponto 1 aqui na parte de cima. Para achar o ponto 2, você vai pegar a medida da largura da gola. Aqui no caso vai ser de 6,5 cm. E eu vou partir com essa medida lá do ponto 1. Vou marcar e indicar o ponto 2. E mais uma vez com o esquadro, eu vou fazer uma reta alinhando com o ponto 2. O próximo ponto é o 3, então para isso você vai pegar aquela medida que você tirou do decote das costas, a medida que você tirou do decote da frente e vai somar essas duas medidas. E então você vai aplicar elas partindo do ponto 1 nessa linha de cima aqui. Aqui no meu caso vai ser de 19,5, então eu vou alinhar e vou marcar. Em seguida, eu vou prolongar a linha de cima e indicar o ponto 3. Para achar o ponto 4, vai ser a mesma coisa. Eu vou jogar essa medida na linha de baixo, partindo do ponto 2. Vou marcar os 19,5 e prolongar a linha também. E então, indicar o ponto 4. Então, veja só como que ficou. Agora, para achar o ponto 5 e 6, você vai achar a metade entre o ponto 1 e 3 e 2 e 4. Você vai indicar essa metade e então vai marcar o ponto 6 em cima e o ponto 5 embaixo. Para achar o ponto 7, você vai lá no ponto 4 e vai subir 1 centímetro, indo para cima. Então, vai indicar o ponto 7. E em uma suave curva, você vai ligar o ponto 5 com o ponto 7. Aqui você pode fazer a mão livre mesmo, primeiro com pontilhados e depois ligar todos eles. Para achar o ponto 8, a gente vai fazer bem parecido como fizemos para achar o ponto 7. Partindo do ponto 3, você vai subir 1 centímetro e marcar o ponto 8. E o ponto 9, a gente vai partir do 3 para a esquerda e marcar também 1 centímetro e indicar o ponto 9. Então, em uma linha reta, eu vou ligar o ponto 7 com o ponto 9. E vou prolongar aqui um pouquinho a linha para cima, tá? E para encerrar, eu vou ligar o ponto 6 com o ponto 8 até dar aqui na linha do ponto 7 e 9. Vou fazer isso com uma suave curva no mesmo esquema que foi feito aqui embaixo. Bom, agora a gente vai fazer um detalhezinho aí na gola do nosso blazer, que é uma característica dessa gola que eu estava observando lá na peça pronta, que é o que, pessoal? Essa parte aqui da lateral da gola, ela é meio curvada, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a metade dessa linha aqui, que vai ser de 3,5, e eu vou jogar dessa marcação para dentro cerca de meio centímetro, e vou riscar dessa forma. E então, eu vou fazer uma ligação da ponta da gola até a outra ponta lá embaixo, em uma suave curva. Dessa forma aqui. E então, eu vou eliminar essa linha de fora, a linha de baixo e essa linha aqui de dentro, tá? E aí essa vai ser a forma da gola do blazer. E depois de todas as linhas
acertadas, é hora de fazer a aplicação da margem de costura lá na gola. Então, aqui no caso, para o blazer, eu joguei 1 centímetro em cima, 1 centímetro na lateral, ali na curvinha, e meio centímetro embaixo. Como eu vou fazer um pesponto nessa região toda aqui, então eu achei melhor jogar 1 centímetro de margem. E como eu vou fechar, né, na overlock, então aqui embaixo, meio centímetro já vai ser o suficiente. Indiquei aqui a dobra do tecido e também as informações necessárias, como o sentido do fio, a gola, que se trata do blazer, o tamanho e quantas vezes cortar. O legal desse molde é que você pode também cortar ele aberto, tá? Dessa forma aqui. Em relação ao bolso falso, não vai ser preciso fazer modelagem, a gente vai cortar ele lá direto no tecido, tá? E essa parte a gente vai ver lá no vídeo de corte e costura, certo? Bom, gente, então deixa tudo separadinho aí, que logo mais vai ter o vídeo de como cortar e de como costurar esse blazer. Aguarda aí que logo vai estar aqui no canal. Então um grande beijo a cada um de vocês, até o próximo vídeo e fique com Jesus, Ele te ama. Tchau!